Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora a mais uma dica aqui no Curso Exatas comigo, professor Pedrinho. Agora a dica mais voltada para você que vai fazer a prova do PAS 2, que já está pertinho, amigão. E a nossa dica de hoje é de exponencial. Nesta videoaula, a gente vai trabalhar as principais propriedades de potenciação e falar um estudo rápido em relação ao gráfico dessa funçãozinha. Beleza, amigão? Então vamos relembrar todas essas coisas aqui. Então, lembrando aqui da nossa definição de potenciação, a gente vai ter o quê? Que um número com um numerinho em cima, esse camarada de cima, ele fala quantos do de baixo que a gente multiplica. Ou seja, eu vou ter esse número Azinho aqui multiplicando N vezes. Então, esse camaradinho aqui, ó, ele vai estar multiplicando N vezes. Vou colocar aqui para cima. Legal. Aqui, ó. N vezes. Beleza? Então, ele vai estar afirmando para a gente quantas vezes um camaradinha vai aparecer em uma multiplicação. Então, é isso que representa esse N. Agora, todos esses caras têm nomes para a gente. O Nzinho, a gente chama esse camarada de expoente. Então, tá aqui, ó. O Nzinho e o Azinho tem nomes. Esse Nzinho a gente chama de expoente, que é quantas vezes eu vou multiplicar o número, ou melhor, quantas vezes ele aparece numa multiplicação, e esse Azinho a gente chama de base, que é um número que a gente vai estar multiplicando. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quiser calcular 2 elevado a 4, isso daqui equivale a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 aparecendo 4 vezes numa multiplicação. Cuidado para não dizer que isso aqui é 8, viu? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tudo bem? Então, toma bastante cuidado com isso daí, para não confundir essas coisas, tá? Então, 2 elevado a 4 equivale a 16. Bem, propriedades importantíssimas aqui para a gente da potenciação. Primeira, todo número elevado a zero é igual a 1. Não se esqueça disso. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Pedrinho, então, todo número elevado a zero... Opa, igual a zero não, igual a ele mesmo, desculpa. Igual a A. Então, Pedrinho, todo número elevado a zero é igual a 1? Sim, com certeza. Então, 1 milhão elevado a zero dá 1? Sim. 999.999 elevado a zero dá 1? Também dá 1. Tudo e qualquer tipo de número elevado a zero é sempre igual a 1. Da mesma forma que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Não se esqueça disso. Vamos lá. Outra propriedade conhecidíssima. Multiplicação de potência de mesma base. O que a tia Teteia falava para você fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. E divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Outra propriedade importante, potência de potência. Ou seja, você tem uma potência elevada a outra. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Beleza? Então, lembre-se sempre disso. Multiplicação vira soma. Divisão vira subtração. E essa potência de potência vai virar multiplicação. Outra propriedade importante é que a gente pode fazer um chuveirinho com o expoente quando eu tenho uma multiplicação. Por exemplo, um A vezes B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Então veja que eu posso fazer aqui um chuveirinho com esse expoente. Ó. Um chuveirinho com esse expoente. E ele fica elevando a cada um desses camaradas. Além disso, a gente vai preservar a multiplicação. Outra propriedade importantíssima aqui para a gente é quando nós temos um camarada elevado a um expoente negativo. Toda vez que você elevar alguém a expoente negativo, você inverte a fração e troca o sinal do expoente. Ou seja, ele vai ficar positivo, sempre ficando positivo. Então, essas, amigão, são as propriedades importantíssimas que você precisa saber em relação à potenciação. É óbvio que nessa hora a gente já espera que você tenha resolvido um milharado de exercício, viu?
Agora, em relação ao estudo do gráfico, a gente vai estar estudando funções com uma variável em uma posição diferente que você está acostumado. Ou seja, a minha variável x, ela vai estar no expoente. Por isso que a gente chama de função exponencial. Faz total sentido isso daqui, viu? Lembrando que aqui a gente não trabalha com qualquer base, viu? Essa base tem que ser maior do que zero e ao mesmo tempo diferente de 1. Então a gente não trabalha com qualquer valor de base. Ela sempre tem que ser positiva e, além disso, diferente de 1. E quando a gente tem esse A maior do que 1, olha o que vai acontecer com o nosso gráfico. Ele vai ser crescente. E esse gráfico ele vai se aproximar cada vez mais do eixo X sem tocá-lo. Tudo bem? Isso para a esquerda. Para a direita ele só vai aumentando. Porém, quando A está entre 0 e 1, olha o que acontece com o nosso gráfico. Ele vai descendo cada vez mais, se aproximando do eixo X. É por isso que a gente fala que quando a base é maior do que 1, a nossa função ela é crescente. E quando a nossa base é menor do que 1, a gente fala que ela é decrescente. E essa que é a diferença entre esses dois gráficos. Nós temos aqui a função crescente com A maior do que 1 e a função decrescente com A entre 0 e 1. Então, amigão, não deixe de notar todas essas propriedades que eu coloquei aqui para vocês. Então, potenciação é a ideia de multiplicar um número por ele mesmo várias vezes. Esse de cima fala quantos desse número eu multiplico e o de baixo fala qual é esse número que eu estou multiplicando. Lembre-se das propriedades. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Divisão. Conserva a base e diminui os expoentes. Potência de potência, multiplicam-se os expoentes. Agora, quando eu tenho uma multiplicação elevada ao expoente, vale para divisão também, viu? Então, multiplicação ou divisão elevada ao expoente, você pode fazer um chuveirinho com esse camaradinha. Tem expoente negativo, pode inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Todo número elevado a 0 é igual a 1 e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A função exponencial é da forma a elevado a x, ou seja, a minha variável está no expoente. Quando essa base é maior do que 1, ela é crescente, e quando a nossa base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Agora, só para deixar bonitinho, veja que essa ideia de ser crescente e decrescente é quando esse x aqui ele não é negativo, viu? Ou seja, você não tem um menos aqui. Se tiver um menos, essas coisas invertem, viu? Se aqui eu tiver um menos, aí o A maior do que 1 vai passar a ser decrescente. E o A entre 0 e 1 vai passar a ser crescente. Lembrando que o que eu falei aqui agora é quando tem um sinal negativo. Então, sinal positivo no expoente, tudo bonitinho. A maior que 1, cresce. A menor do que 1, decresce. Expoente negativo, troca a ordem. A maior do que 1, cresce. A entre 0 e 1, A maior do que 1, decresce, desculpa. E A maior do que 1, e A entre 0 e 1, o que vai acontecer? Crescer o seu gráfico. Beleza, amigão? Então, ficamos por aqui, mas a gente ainda não terminou. Porque mais dicas como essa a gente vai encontrar aqui em todas as páginas e redes sociais que você pode encontrar o Curso Exatas. Beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!